Olá, sejam muito bem-vindas ao Convida 2023. Essa é a primeira palestra, mas tem muita coisa bacana hoje para vocês. Eu vou começar me apresentando, eu sou Ana Paula Sanches, nutricionista materno-infantil, e eu vou falar de um assunto que toda mulher que quer ter um bebê precisa saber: os 1.100 dias de uma criança. O que significa esses 1.100 dias? A gente vê muito na internet falar sobre 1.000 dias do bebê, mas 1.100, por que tem esses 100 dias a mais? Porque a pré-concepção é um período muito importante do casal e, consequentemente, desse bebê, né? Então, esses 3 meses que antecedem a gravidez, eu preciso preparar esse casal, que aliás eu sempre falo que é o casal. A responsabilidade depositada na mulher é sempre muito maior e deveria ser 50% e 50%. Afinal, não é só a mãe que tem que se preparar. O homem, né, o pai dessa criança, também tem que passar por mudanças. Uma coisa que eu sempre falo para os casais tentantes, né, que é como a gente chama, que passam por consulta comigo, é que eu preciso fazer um ajuste já, o quanto antes melhor, né, dessa alimentação. Afinal, a criança que vai vir fazer parte dessa família, vai ficar muito mais fácil eu educá-la nutricionalmente bem, se os dois forem um casal, né, que tem bons hábitos alimentares. Uma coisa que eu, na prática, né, nas minhas consultas com crianças que já estão ali no processo de seletividade alimentar, acontece demais, é a gente pegar o casal onde um deles tem um hábito saudável e o outro não colabora. Fica muito mais complicado, mais difícil, porque vai chegar um momento onde a criança vai depositar todo o crédito no hábito dos pais, ou seja, vai se espelhar bastante no hábito dos pais. Então, isso tudo sendo feito no período da pré-concepção, fica muito mais fácil. Então, o que eu sugiro normalmente para os casais tentantes que vêm até o meu consultório? Para a gente começar da linha básica e primordial, que é mudando o estilo de vida que esse casal leva. Então, se esse casal não tem o hábito de se exercitar, exercício hoje, gente, é necessidade básica, eu falo. Não tem como viver sem exercícios. Isso significa a qualidade de vida já não tá boa como deveria, né? Então, incluir uma atividade física, não precisa ser todos os dias, mas pelo menos 3 vezes na semana, algo que te dê prazer, porque também de nada adianta eu fazer uma atividade física e voltar mais estressada, com raiva para casa, né? Então busquem uma atividade que seja prazerosa. Hoje em dia tem tantas, né, modalidades, desde esportes, academias, yoga, o que for, né, que te dê prazer. Outra coisa é a mudança básica dessa alimentação. Quando eu falo do básico, o básico do básico é eu não ter alimentos ali ultraprocessados no meu dia a dia, os industrializados, claro, com moderação, tentar fazer muito mais alimentos artesanais, alimentos in natura, do que os alimentos já prontos, congelados, por exemplo. Esse tipo de alimentação, onde a gente tem muito corante, conservante, a gente tem esses acréscimos, né, dos produtos industrializados, eu tenho uma carga ali de produtos artificiais que comprometem também esse período da pré-concepção. Então, são substâncias que vão impedir ainda mais essa fecundação. E isso é importante que vocês façam essa limpeza, né? Então, diminuir. Se eu faço atividade física, se eu diminuo esses ultraprocessados, esses industrializados, entro com uma linha, descascar mais, desembalar menos. Não se esqueçam dessa frase, que essa é uma frase que a gente tem que levar para a vida e passar para os nossos filhos também, né? Bom, fora isso, alinhar a suplementação. Nessa fase dos 3 primeiros meses, a mulher ainda mais até do que o homem, a gente entra com alguns suplementos, algumas vitaminas, minerais, que vão ajudar nessa pré-concepção. E óbvio, antes de mais nada, fazer um exame que a gente possa detectar se existe alguma deficiência. Porque quando existe já uma deficiência, né, de nutrientes, eu preciso com certeza aí suplementar ainda mais, tá? Então existem formulinhas hoje em dia, existem vitaminas e minerais específicas para essa parte de preparo do casal, tanto para o homem como para a mulher, tá? Outra coisa muito importante na pré-concepção, que a gente não dá muito crédito, mas isso cada vez vem mais mostrando, né, que influencia, é a parte emocional e psicológica desse casal. Principalmente as mulheres que carregam com elas
essa responsabilidade da gravidez, é importante que você também tenha um suporte, né? Se não conseguir o suporte de familiares, né, que isso é essencial, mas um suporte também de um profissional que te auxilie caso você esteja naquele período de ansiedade demais, aquele período de cobrança maior, né? E atenção, o casal tentante com o estresse. Eu sei que é difícil a gente fugir do estresse hoje em dia, mas repensem sobre o que vale a pena de fato passar por estresse. Será que essa sobrecarga de trabalho não tem como eu remanejar? Será que, né, o estresse lá às vezes com alguém da família ou até mesmo com o marido, não tem como eu reformular, né? Porque tudo isso são fatores que vão piorar essa situação. E por mais que pareça que não, esses 1.100, então esses 100 dias aí a mais que eu coloco, eles também vão ser decisórios para a qualidade de vida desse bebê que está por vir, né? Esse bebê futuro. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de paladar, que o nutricionista fala tanto das crianças, ele está também ali, inicia ali também no período da pré-concepção. Né? Então, para eu fazer todo esse preparo ali do meu ninho, né? Dessa casa que eu vou receber esse bebê, é importante que eu faça um preparo de pelo menos uns 90 dias antes da concepção. E agora, passado o período da pré-concepção, a gente vai entrar no momento do casal grávido. E nesse momento, a gente vai investir ainda mais nessa alimentação mais equilibrada, pensando no desenvolvimento do paladar desse bebê e também no desenvolvimento geral dessa criança. E isso implica em fases, cada trimestre, diferenciadas. Então, a cada trimestre, ou seja, nesses 3 trimestres de gestação diferentes, nós vamos ter ajustes necessários, tanto da alimentação como da parte da suplementação. As minhas gestantes que eu atendo, eu tenho total conexão com os obstetras que acabam atendendo essas minhas pacientes, então a gente trabalha numa linha bem comunicativa mesmo, para estar ajustando e alinhando condutas similares, parecidas. Afinal, a gestante, ainda mais quando é primeiro bebê, ela tem uma insegurança muito grande, né? Tudo muito novidade, ela fica muito apreensiva em qualquer conduta que seja diferenciada. Então, eu prezo muito em ter essa conexão com os obstetras que atendem a minha gestante, né? E aí, o que a gente faz ao longo da gestação é manter, se possível, normalmente a gente consegue manter uma prática de uma atividade talvez um pouco mais lenta que antes, mas que você continue tendo esse hábito, né, de se exercitar, de ter esse prazer para você, né, também, que isso é um momento importante. Afinal, muitas mudanças vão ocorrendo não só no corpo da mulher, mas também na parte emocional. Então, a gestação, ela envolve muito fator aí de às vezes mais insegurança, às vezes mais angústia, às vezes mais tristeza, a felicidade, óbvio, que tá mais ainda vinculada, mas a ansiedade de modo geral é o que mais acaba gerando, né, essa insegurança nas mulheres que estão grávidas. E mais ainda, mais até do que o período da pré-concepção, nessa fase eu preciso desse apoio, desse suporte da família, do marido, né, de uma amiga. Então é importante que a gente troque também comunicação, energia, que a gente tenha suporte de pessoas queridas, porque é um momento de insegurança da mulher, né? Por mais que tenha hoje em dia tantos exames ali que dizem se o bebê está bem ou não, é natural. A gente está carregando um bebê ali, uma coisa diferente de tudo que a gente já viveu, né? E a responsabilidade que aumenta, porque a gente já começa a fazer planos. Eu sempre falo como mãe e como mulher, a expectativa que a mulher vai criando nesse momento, né, da maternidade é tão grande que muitas vezes ela cria uma expectativa tão além que acaba ficando arrasada, frustrada com mais facilidade. Então, uma dica que eu dou até como amiga, eu falo das minhas pacientes, é não faça tantas expectativas, não crie tantas, por mais que seja difícil a gente não fazer, mas não crie tantas expectativas, deixa tudo acontecer, né? E aí o que a gente vai fazendo na parte da nutrição ao longo dos trimestres é que, como o primeiro trimestre, a gestante, a maioria tem muita náusea, mal-estar, muitas vomitam, não é qualquer alimento que suportam, né? Então tem tudo isso que a gente vai adaptando o plano alimentar de acordo com a realidade de cada gestante.
Então, no primeiro trimestre, nem todas têm um ganho significativo, na verdade, a minoria tem, pelo fato de não estarem passando tão bem. Muitas têm preferência pelos azedos, né, alimentos mais cítricos, consomem menos até volume de alimentos, e a necessidade energética dessa gestante acaba sendo uma necessidade muito pequena comparada com o antes de engravidar. Então não tem muitas mudanças no primeiro trimestre, é mais mesmo o ajuste para não ficar sem nutrientes nessa fase, porque muitas, pelo fato de passarem mal, acabam às vezes ficando em jejum muito tempo, não conseguindo tolerar grandes quantidades de alimento ou a maioria dos alimentos ingeridos, né? Então a gente encaixa melhor nesse quadro, nesse primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre, a gente já tem uma aceitação alimentar melhor para a maioria delas e a gente já começa a ter um aumento da necessidade também de maior quantidade calórica, de maior quantidade de proteínas, as vitaminas, né, que acabam tendo que ter um suporte a mais. Então, no primeiro trimestre, nem sempre a gente entra com as vitaminas, já, ainda mais se a gestante está passando mal, e deixa para o segundo trimestre para fazer os reforços. Por isso é importante ter ali uma avaliação, né, um exame, para a gente também ver se tem deficiências de minerais, de vitaminas e assim por diante. Fez o reajuste dessa alimentação no segundo trimestre? Ótimo. Para o terceiro trimestre, a gente vai ter um novo reajuste, então aí esse bebê vai precisar de ainda mais energia, ainda mais nutrientes, principalmente o que diz respeito a ferro, a cálcio, a vitamina D, né? Então tudo isso a gente tem que estar bem alinhado, bem ajustado. E a fome, que começa a aumentar para a maioria, entre segundo e terceiro trimestre, tem um aumento do apetite que é muito significativo. Por isso que é tão importante ter esse suporte nutricional para você saber para onde ir. Como eu faço para me sentir satisfeita? Porque às vezes as escolhas não são adequadas, as combinações não são adequadas, e isso faz com que a mulher queira comer o tempo todo. Mesmo porque também tem aquilo que eu falei no começo, a ansiedade faz com que a gente tenha mais vontades de beliscos. Então, muitas vezes acaba até sendo confundida essa fome com a vontade de comer, né? Por isso que é importante ter um cardápio, um plano alimentar que esteja alinhado com a sua realidade. E eu falo que a gestação, gente, é mais ainda que é importante ter um plano alimentar mais alinhado, individualizado, porque cada mulher responde de um jeito. Os hormônios da gestação fazem com que cada mulher tenha uma reação com relação a essa nova realidade, né? Um novo corpo, uma nova realidade, os hormônios que podem tanto oscilar para um estado emocional mais sensível, né, como não, tudo isso vai acabar consequentemente fazendo com que às vezes as escolhas alimentares também sejam influenciadas, né? E claro que um fator importante para vocês estarem também monitorando é o ganho de peso. Então, o ganho de peso, principalmente no primeiro filho, a gente vê que a empolgação acaba sendo tão grande, das vontades, a família querendo fazer todas as vontades dessa gestante, e a maioria acaba tendo um ganho maior, não que seja uma regra, mas o que eu vejo aqui na prática é grande isso, de ter um ganho maior no primeiro filho do que no segundo, né? Que às vezes não tinha tanta consciência da importância de ter esse controle também do que se come ao longo da gestação, né? Então, ficar atento. E como que a gente faz esse cálculo? Também é feito de acordo com o índice de massa corporal que essa gestante tem antes da gravidez. Então, se eu já entro para a gestação com excesso de peso, eu preciso né, estar ali monitorando ainda mais o que eu como e o quanto eu vou ganhar. Não dá para fazer dieta de restrição, dieta de redução de peso na gestação. Tem bastante paciente que às vezes pergunta, eu não preciso emagrecer agora que engravidei. Não, a gente vai o quê? Vai monitorar essa alimentação para que não tenha um ganho a mais do que a necessidade sua de acordo com o seu índice de massa corporal, tá? Outra coisa que aí mais ainda que a gente deve pensar é na pré-concepção. Então pensa só, se você já se prepara nesses 3 meses antes da gravidez e foca na redução de peso, fica muito mais fácil, tá? Bom, passando dessa gestação, a gente vai para um outro momento de cuidado, que é o momento onde o bebê ele nasce e precisa dessa mãe ainda mais ali para oferecer esse leite materno. Então, a alimentação, ela vai influenciar
No que? Na produção de leite, nem tanto, tá, gente? Porque a produção de leite, ela vai ser aumentada quanto mais esse bebê mama. Quanto mais o bebê suga, mais leite eu vou ter de produção, né? Mas a alimentação da lactante, ela vai dar suporte para essa mãe aguentar esse pancadão, eu falo, porque é uma atividade física muito intensa que a lactante faz por dia para produzir esse leite. É como se ela fizesse assim uma aula de spinning todos os dias, porque o gasto de energia é muito grande mesmo. Então ela precisa estar bem nutrida. E o que a gente mais vê na realidade são o quê? Mães que cuidam muito desses bebês, né, que estão ali dedicadas 100% e esquecem delas. Aliás, é a fase que eu mais fico em cima das minhas pacientes para que elas busquem ajuda, para que elas deleguem o que elas possam delegar, porque a gente acaba pegando a responsabilidade, toda a carga para nós e chega uma hora que a gente não dá conta, né? Então, os 3 primeiros meses do bebê, onde a gente tem muito relato de cólicas desses bebês, e eu sempre falo que bebês saudáveis têm cólica. Então, pode ser que a minha alimentação esteja influenciando? Pode, mas a maioria é porque a imaturidade intestinal desse bebê, né, gastrointestinal até mesmo, é ainda muito imatura mesmo. Então, é natural ter. Mas a alimentação, conforme a gente vai sentindo, isso eu falo que também é muito individual, a mãe percebe que quando ela consome determinado alimento, às vezes consome lá o leite, né, esses alimentos que podem ser mais geradores mesmo, de mal-estar, a gente faz uma restrição por um período para ver se isso tem melhor. O que eu não sou a favor de restringir tudo o que a internet coloca aí como sendo causador, e aí você, faz essa restrição severa, nutrientes que às vezes acabam ficando deficientes mais rapidamente. Outra, se tiver melhora, você não sabe nem o que foi que fez essa melhora. Então é preferível a gente ir por partes, fazendo restrições gradativas dos alimentos que você acha que são possíveis causadores dessa cólica. Mas o que eu vou dizer para vocês é, os 2 que mais geram cólica, que a gente pede para evitar mesmo no período da lactação, é cafeína e o açúcar, tá? Então esses 2. Agora o restante, feijão, couve-flor, esses alimentos, né, que tem toda essa história de, são geradores, isso é muito particular. Tem mães que consomem, os bebês não têm, então não precisa fazer essa restrição antes mesmo de saber se o seu bebê tem algum relato ou não de cólica, tá? E outra coisa para as lactantes, muito importante, é a hidratação. Então, a hidratação, quanto mais eu amamento, mais eu necessito também dessa água para produzir esse leite, tá? Então, sucção e hidratação são os 2 fatores essenciais para aumentar essa produção de leite. E aí eu preciso nutrir essa mãe, porque o que vai acontecer? Primeiramente, vai faltar esse nutriente para a mãe, para depois faltar para o bebê. Por isso que a gente sempre faz dosagem vitamínica, se tiver acontecendo algo, da mãe, para depois, se precisar, muito difícil a gente querer fazer isso, né? Fazer do bebê, né? Porque a gente já vê através dos exames da mãe se está faltando algo para ela, pode ser que venha a faltar para o bebê. Então eu sempre sugiro para as minhas lactantes que elas deem continuidade com a suplementação, pelo menos 3, 4 meses após o nascimento do bebê, para ter esse suporte, porque muitas não se alimentam adequadamente, né? O tempo que elas têm para se alimentar, de repente, elas preferem dormir, descansar, fazer outras coisas. Então, existe essa necessidade de rede de apoio nessa fase, né? Então, se você tem lá um marido que te ajuda, ótimo. Mas se não tem, e não tem lá algum parente que possa fazer isso, pense em alguém para ter aí na sua casa para te ajudar, de repente organizar a alimentação sua como lactante, né? Ou então algum lugar que forneça essa alimentação para você não ter que se preocupar em fazer a comida, tá? Então a lactação, ela é também de extrema importância, e mais ainda nesse fator psicológico que eu falei da gestação. Pós-parto, muitas mulheres também têm essas oscilações hormonais e, consequentemente, oscilações do estado desde energia, do estado emocional, que também tem que ser amparado aí e tem que ser supervisionado. Agora nós vamos entrar na alimentação realmente do bebê. Então, quando eu falo de introdução alimentar, antigamente começava a ser a introdução alimentar muito antes do que hoje a gente começa.
né? Começava com 4, 5 meses e hoje os estudos já mostram que esse bebê tem o tempo todo da vida para comer, então não precisa ter pressa em querer colocar alimentação antes do 6º mês. E além de ter 6 meses, eu preciso ficar atenta para que esse bebê tenha os sinais de prontidão também, tá? Então vamos pensar aqui, o bebê ele teve todo lá, o casal se preparou para a concepção, engravidou, ao longo da gestação, essa grávida, essa gestante, fez todo o acompanhamento nutricional adequado, então o bebê já está ali fazendo o desenvolvimento de paladar, ao longo da lactação também todo o cuidado em estar fazendo, né, diversidade na alimentação dessa lactante, para entrar na fase do comer mesmo desse bebê. Então essa fase que eu amo muito falar sobre ela, é uma fase de dedicação grande, não só da mãe, mas do pai também, porque essa é uma fase de expectativa alta, né? Ainda, principalmente para as mulheres, porque eu sempre falo isso, que nós crescemos com aquela ideia de que brincar de casinha, cuidar da criança, alimentar a boneca, já desde nova a gente já tem aquela, né, ansiedade. Quando eram as bonecas já era gostoso, imagina agora com ser vivo, né? Então a expectativa é muito grande. Por isso que quando a expectativa é muito grande e você já imagina aquela cena linda, aquele bebê pegando os alimentos, levando para a boca, aceitando tudo, e você se depara com a realidade de repente, naqueles primeiros dias o bebê não querer comer nada, você fica arrasada achando que o problema está em você, que o problema está no seu bebê. Então a mulher ela tem essa mania de achar que todo o problema é dela. Mãe principalmente acha sempre que a responsabilidade é dela em tudo. Então se você aí está nessa fase, calma, porque é muito natural. Estamos lidando com seres vivos e não com robôs nem bonecas, né? Então a fase da introdução pode ser que demore 15 a 30 dias para o bebê se adaptar. E uma coisa que também é muito importante, além desse bebê ter 6 meses para iniciar a introdução alimentar, é importante que ele esteja preparado para receber o alimento, que seriam sinais de prontidão. Então eu preciso, primeiramente, que esse bebê consiga sustentar a cabeça no pescoço. Eu preciso que ele esteja mais firme, né? Quando eu coloco ele numa cadeira de alimentação, ele consiga ficar ali um pouco, pelo menos, retinho. Depois a tendência é cair um pouco para os lados, mas não pode cair para frente, senão que a cabeça ainda não está sendo sustentada. Outra coisa é ter interesse em levar os objetos para a boca, né, os brinquedos, que automaticamente vai ter interesse em levar os alimentos também. Esse é um dos primeiros que os bebês têm. Depois, a protrusão da língua, né, que é aquela linguinha que às vezes fica de cachorrinho ainda muito para fora, que isso não vai facilitar a introdução alimentar, então às vezes não está bem encaixadinha, é melhor esperar. Né? Então esses sinais de prontidão são muito importantes porque isso vai facilitar a recepção desses alimentos, tá? Pensem que até então o bebê estava acostumado com o quê? Com o sugar, mamadeira com a fórmula ou leite materno, dependendo de cada caso, né? E a introdução alimentar, o que a gente fala, o que a gente preza dos 6 meses até os 12 meses é a diversidade. Então não se preocupem com quantidade. Quem define o que vai oferecer para esse bebê é o adulto e quem define o quanto vai comer é o bebê. Outra frase que eu gosto de usar é: o paladar do seu bebê é um quadro em branco. Então não vá fazer pinturas erradas nesse quadro em branco, porque ele não conhece sabores e nós adultos já temos um paladar totalmente viciado, totalmente adaptado a temperos e o seu bebê não. Para ele, uma batata amassada somente tem sabor. Para nós nem sempre. Né? Então não veja, não receba a recusa, né? O não querer comer aquele alimento, porque deve estar sonso, tá? Não, faz parte até a gente encaixar o horário mais adequado, entender um pouco desse bebê que ainda não se comunica. Muitas vezes ele está tendo algum sintoma ali, desde uma gengiva que está mais grossa, porque vai nascer um dente, desde uma vacina que ele toma, às vezes um sono que está... Tudo isso pode, consequentemente, ser um fator para ele recusar aquele dia de alimentação. Assim como nós também. Falo isso, que nós também tem dia que a gente não está tão afim de comer o quanto a gente come nos dias normais. Mas a gente esquece, né? Então o bebê é a mesma coisa. Bom, feito todo esse processo que a gente faz de introdução alimentar do 6º mês até os 12 meses, que é muito importante isso, de diversidade, a gente vai evoluindo os amassados. Então eu tenho métodos de introdução alimentar diferentes, que desde o tradicional que é amassado, mas também tem participação do bebê, e isso é importante, eu sempre oriento nas minhas assessorias e nas minhas consultas, que é importante, eu oriento como fazer isso, né? Como também eu posso utilizar o método BLW, que é aquele que a criança pega os alimentos com a mão e se autoalimenta, né? Então depende muito do perfil.
Normalmente quem define o método é o bebê também. Às vezes eu recebo famílias que querem muito fazer o tradicional dando de colher e o bebê não aceita e a gente tem que adaptar com o BLW. Ou vice-versa, né? Então, o bebê que vai definir praticamente como que vai ser feito isso, tá? E aí, fazendo as evoluções, a gente chega nos 12 meses com esse bebê já tendo já uma mastigação melhor do que tinha com 6 meses e está já com um cardápio, né, com uma rotina de alimentação mais parecida com os adultos da casa. Então, até 12 meses a gente não entra com sal. É claro que açúcar, mel e adoçante não vão entrar até os 24 meses, 2 meses, 24 meses, 2 anos de idade dessa criança. A gente não entra, esses alimentos não vão entrar. E os alimentos industrializados, ultraprocessados, que também não vão entrar. Então, por exemplo, alimentos que têm cara de criança, mas que não tem nada de saudável e que não são adequados para essas crianças menores de 2 anos, é danoninho, biscoito de maisena, que a gente sabe que são alimentos que às vezes avós, tios querem oferecer e não são adequados. Qual o risco de oferecer um açúcar antes do tempo para esse bebê? O risco é que eu estou na fase de desenvolvimento de paladar, isso vai piorar, isso vai facilitar essa criança a longo prazo ser aquele adulto, por exemplo, que talvez você aí seja um deles, que necessita de doce diariamente, que precisa de uma sobremesa todos os dias. Todos esses hábitos que nós adultos temos, né, essas necessidades de coisas que a gente sabe que não são saudáveis para todos os dias, elas têm muito reflexo no que foi oferecido para nós lá na nossa fase da infância, tá? Então, é em cima de estudos, não sou eu que estou falando que não pode dar, são estudos conclusivos que mostram que os malefícios são muito maiores quando eu coloco esse açúcar antes dos 24 meses, tá? Bom, chegou com 12 meses, como que eu vou proceder? Eu vou tentar o máximo possível, porque o perfil da criança com 1 ano de idade é um perfil mais adulto, onde ele quer mais autonomia, ele quer participar mais, muitas vezes a cadeira de alimentação já não comporta mais, porque ele está andando, quer explorar o ambiente. Tudo isso, eu sempre falo nas minhas assessorias, nas consultas também para os pais, que dos 12 aos 24 meses é uma fase muito grande de transição de desenvolvimento da criança, onde ela começa a ser um mini adulto, e eu preciso entrar nessas mudanças oferecendo alimentos de formas diferentes também. Então, eu tenho que trazer já uma alimentação mais parecida com os adultos da casa. A responsabilidade nossa em casa, como adultos, começa a cada vez aumentar mais. Por quê? Porque a criança, quanto mais próxima de 2 anos, mais ela vai se espelhando no hábito desses pais. Por isso, tão importante fazer refeições juntos. Não precisa ser todas as refeições, que eu sei que é difícil, hoje em dia os pais trabalham fora, mas pelo menos uma das refeições que vocês realizem juntos, porque, afinal, o parâmetro vai ser os adultos da casa, desde a mastigação. Como que a gente aprende a mastigar, gente? A gente não aprende a mastigar sozinho, a gente aprende olhando o outro mastigar. Como que eu vou saber que meu pai come isso ou aquilo se eu não vejo ele comendo? Vou ser espelho dele. Se ele não come, bem provavelmente eu não vou querer comer também. Por isso que daí eu falo que fica mais difícil de mudar seus hábitos, se você tiver que mudar nessa fase, do que lá na pré-concepção, tá? Então, pensem nisso com carinho. Então, assim, dos 12 aos 24 meses, eu vou ajustando para que a textura, os alimentos já venham mais uma textura mais de adulto e eu traga apresentações mais diferenciadas também. Então, aquele mesmo da introdução alimentar, arrozinho, feijãozinho, leguminho amassadinho, uma carninha desfiada, já não vai atrair muito mais os olhos dessa criança. E a criança, ela é muito atraída pelo visual ainda. Então, até a fase ali do pré-escolar, o visual conta bastante. E eu falo sempre isso também, que para nós adultos, às vezes o automático de você saber que você precisa comer é nítido, né? A gente come às vezes porque sabe que precisa comer. A criança já não. A criança, ela não tem essa noção de que ela necessita comer. Então eu preciso ter estímulos a mais, desde a apresentação, desde trazer preparos diferentes com aquele alimento que vem sendo recusado, né? E a fase dos 12 aos 24 ainda não tenho seletividade alimentar, mas eu tenho recusas, eu tenho preferências, que é diferente. Então a criança nessa fase começa o quê? A preferir um alimento, não quero outro, e aí o adulto, que atenção com isso, quer tanto que a criança coma, e ela come melhor batata do que, sei lá, abobrinha, então o que ela faz? O adulto passa a ceder mais, oferecendo só batata, porque come, e nessa a abobrinha vai ficando de lado, né? Então cuidado com essa fase, porque é uma fase muito decisória e que vai intensificar ainda mais a entrada para o 2º ano de vida, que é quando aparece realmente a seletividade alimentar, tá?
Outra coisa que a gente também faz muito ajuste do quanto de leite essa criança consome a partir de 1 ano de idade. Então, até 1 ano é essencial, claro, o aleitamento materno e na impossibilidade do aleitamento materno, a fórmula, né, como substituto. A partir de 1 ano, o leite já não é mais essencial como antes, mas o leite materno a gente, claro, né, incentiva até o 2º ano de vida. Porém, quando entra os leites de vaca ou a fórmula que está ali, né, a gente passa a reavaliar o quanto essa criança realmente gosta e precisa desse leite, tá? Então, a partir de 1 ano, se a criança não aceita tão bem esses leites e ela quer parar e focar na alimentação, dá tranquilo, a gente vai fazer maior diversidade, inclusão a mais, né, de alimentos que tenham ali, fontes de cálcio, proteína, etc. Agora, se a criança gosta do leite, tá com fórmula ou vem, né, para fazer a troca para o leite de vaca, a gente tem que ter muita atenção na quantidade, porque o que eu tenho muito também de casos na prática é o excesso do consumo de leite, principalmente pelo fato da mamadeira ser muito atraente, né, ser um conforto, e aí acabar passando da cota que a gente fala que seria limite para essa idade entre 1 ano e 2 anos. Tá? Então, nessa fase a gente já tem que colocar ali um limite mesmo para que a estimulação do comer seja maior. Os sólidos têm que entrar mais do que os líquidos, tá? Aí, fechando essa fase dos 12 aos 24 meses, vou falar um pouquinho para a gente concluir a fase do 2º ano de vida. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a fase pré-escolar, que é essa fase entre 2 e 6 anos. Então, a partir do momento que a criança ela entra para o 2º ano de vida, e a gente fala tanto dos 1.100 dias da criança, muitas famílias me perguntam, Ana, e agora? Completou 2 anos, já fizemos aí esse processo, né, de investir no desenvolvimento do paladar da criança, como procedo agora? Agora abriu a porta da esperança e eu posso oferecer o que eu quiser? Aí é que vem a nossa educação nutricional mais ainda, né? Do como que eu fui educado, do como eu estou fazendo a minha reeducação alimentar. Por quê? Porque a partir do 2º ano de vida, a criança ela entra para a sociedade, vamos dizer assim, entra para os hábitos ali do consumo de um industrializado, das festinhas infantis, do amiguinho que come isso, começa a ter esse contato com a sociedade mesmo, né? Então, nesse momento, eu tenho que ter o quê? Tem que ter consciência de que se eu começar a trazer todos os dias para minha casa, começar a ter um estoque desses tipos de alimentos que está lá à vontade, eu vou acabar fazendo o quê? Fazendo esse processo de educação nutricional ser jogado tudo por água abaixo. Então não adianta eu investir até os 2 anos e depois esquecer. Mesmo porque para a criança começar a ter consciência da importância da alimentação, ela vai começar a ter essa consciência a partir de uns 6 anos de idade. Antes disso, não. Antes disso, ela consegue entender o que você está falando para ela, mesmo que ela não demonstre entendimento, ela está absorvendo tudo o que você está falando, explicando. Eu sempre falo que a leveza com que a gente traz as informações são importantíssimas também. Proibir não resolve. Agora, ceder assim e deixar também à vontade não vai resolver. Então, sempre nem não ser 8 nem 80. Né? Por isso que aí eu falo que o equilíbrio é a chave do sucesso. Se você não conseguiu fazer isso com você, né, adulto que está ali, que sofre tanto com a reeducação alimentar, mais ainda que você deve pensar nessa educação que você não teve, nutricional, desde lá da pré-concepção, né? Que fica muito mais fácil de trazer esse equilíbrio, essa leveza, essa boa relação com os alimentos que muitos adultos não têm, né? Então, a partir dos 2 anos de idade, que eu também forneço muita assessoria e consultas para essas famílias, eu sempre oriento que o industrializado, claro, vai ser difícil a gente sair, fugir dele, ainda mais crianças assim a partir de 4, 6 anos, lancheira escolar. O importante é eu ter isso do equilibrar, de não trazer os ultraprocessados para dentro da minha casa, não fornecer esse açúcar todos os dias, e um dia mais artesanal, um dia de repente entra industrializado, e a gente vai fazendo esse equilíbrio, tá? É importante que a gente, quanto mais cedo a gente consiga fazer isso, dos combinados com as crianças, com 2 anos de idade ainda são muito novos, mas a partir do momento que tem uns 4 anos, dependendo, né, da criança, a gente consegue trabalhar com combinados, de ter os dias que nós teremos, então, aquele docinho que a criança quer, né, de escolher um produto industrializado com uma qualidade melhor. Isso também orienta muito as famílias. Existem hoje tantos produtos industrializados de A a Z, né, e até nós, como Nutris, muitas das vezes tem um produto novo a cada semana que a gente não conhece. Então é importante eu estar sempre comparando lista de ingredientes.
E lista de ingredientes é algo que hoje em dia é mais fácil, claro, do que tabela nutricional para vocês, e que a hora que você se depara com marcas similares, você vê que lista de ingredientes completamente diferentes. Então é importante olhar qual o tamanho dessa lista. Quanto maior, pior. Então tentem sempre focar nas listas menores, com menor conservantes, corantes, tudo que tem validade muito grande, com certeza tem uma conservação, um conservante ali maior também. Então, o que eu vou deixar de mensagem aqui para vocês é: invistam na educação nutricional dos filhos de vocês, futuros filhos de vocês, porque é algo que reflete demais na fase adulta. E se você é um adulto frustrado, né, com a alimentação, que não tem uma boa relação com o alimento, bem provavelmente isso lá na infância não foi bem trabalhado, né? E hoje a gente tem tanta informação, e é óbvio, né, na fase nossa, os nossos pais não tinham conhecimento, não tinham informação como nós temos hoje. Então eles fizeram o que eles podiam. Mas hoje a gente tem tanta informação, tem tanto recurso, né, para estar investindo nessa educação nutricional. Então invistam nisso e invistam em vocês, porque de nada vai adiantar eu querer ter um filho saudável se eu, pai e mãe, não quero fazer isso por mim, né? Uma hora a criança vai acabar se espelhando em vocês e não tem mais como esconder, né? Igual aqueles pais que, eu como escondido o chocolate. Vai ter um prazo, vai chegar uma hora que você não consegue mais esconder. A criança, ela não é boba o tempo inteiro, né? Tá? Então, pensem e repensem nisso, que é um investimento para a vida. Foi um prazer estar aqui com vocês e um beijo até a próxima.